glória a Deus pela tua vida, sejam bem-vindos aí os nossos amigos, visitantes, sintam-se em casa, somos uma família a pertencer, ok? Bom, abre lá em Romanos capítulo 12, enquanto isso eu vou tirar essa jaqueta. Os irmãos estão vendo também que a gente está aqui com uma mesa, e o culpado disso aqui foi o Pedro, tá? Cadê o Pedro? Está ali. O Pedro nos abençoou com essa mesa, tá? E daí já vem aquela pergunta, pastor, e o púlpito da igreja? Como nós vamos fazer? Bom, o púlpito está ali, né? E eu gosto do púlpito e agora também estou gostando disso aqui. O que os irmãos acham? Estão gostando? Sim. Hã? Sim. E já vi aqui, púlpito, mesa. Vamos fazer o seguinte, né? Vamos revezar aí, tá? E agora, gente? Vou chamar o conselheiro, a mesa, a direção, né? O Jorge, convocado Jorge, né? Para uma reunião extraordinária, né? Nosso presidente, vamos agora falar sobre isso. Mas isso não quer dizer nada. O importante é que desse altar se pregue a palavra de Deus e a palavra toque no teu coração. Essa é a grande preocupação, esse é o grande propósito. Que aqui possa ser pregado o evangelho verdadeiro, que muda e transforma vidas para a glória do nome do Senhor Jesus. E eu quero ler contigo Romanos capítulo 12, e depois vamos ler também 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 26. Eu vou tocar num assunto aqui que vai ferver hoje, hein? O pastor, você concorda comigo que nós que pregamos a palavra, quem prega a palavra aqui? Quem tem desejo ou gosta de ministrar a palavra aqui? Quem? Deixa eu ver. Nossa, meu Deus! Tantas pessoas. Calma, gente. A Dulce, muito bem, né? O Cláudio, o pastor Evandro, né? Comunicador já nato, né? E por certo está nos ensinar sobre problemas da alma, hoje falou sobre ansiedade. Você perde porque você não vem, desculpa lá, mas é verdade, ok? Então, nós que pregamos, nós que usamos a Bíblia para pregar, nós temos que escolher, esse texto eu prego, esse texto não. E aí, Jorge? É assim? Não devia? Né? Nós que somos pregadores, ensinadores, pastores, nós que usamos o altar da igreja para pregar, nós devemos pregar o quê? A palavra. A palavra está em Gênesis a Apocalipse. Quantos livros? 66. Quantos capítulos, Paula? Quantos versículos? Costa? Nós temos que pregar toda a palavra. Tudo que está nesse texto. Portanto, ao ler um texto bíblico, pode ser que você tenha uma visão diferente. Pastor, a minha interpretação é essa porque eu aprendi assim. Eu posso trazer uma interpretação, ok? E eu vou me esforçar, nós nos esforçamos o máximo para trazer uma interpretação que seja clara, que seja bíblica, que seja o mais próximo do original, que realmente esteja dentro da revelação e da vontade de Deus para a tua vida. Agora, quando você fala sobre céu, dependendo da teologia, o céu, quando se fala de céu, eu penso lá em cima, mas tem pessoas que pensam que o céu é aqui na terra. Ok? Tem essas questões. Quando se trata do assunto escatológico, então, se Jesus vai voltar antes da grande tribulação, se Jesus vai voltar depois da grande tribulação, é aquela guerra. A minha interpretação é assim, não, a minha é essa aqui. Então tem toda aquela discussão. A verdade é, Jesus voltará. Amém? A verdade é, existe um lugar. Amém.
após a morte, que quando um cristão fiel morre, é para lá que ele vai. Aleluia. Amém? Amém. Então, é assim, é questão bíblica, mas que o pastor, nós devemos pregar, devemos ministrar. E às vezes Deus nos coloca assuntos, porque nós oramos, eu pelo menos oro, quando eu tenho oportunidade de pregar nesta igreja aqui, que nesses últimos dias, né, festas, pregadores, coisas lindas que têm acontecido, quando eu tenho oportunidade para pregar aqui, pelo menos eu tiro uma semana, tiro alguns dias para orar e peço, paro, para que o Espírito Santo fale no meu coração aquilo que Ele quer falar. Né? Aquilo que Ele quer falar. Então eu digo que o culto, né, o culto que nós vamos falar sobre hoje, é um lugar de celebração, é um lugar de adoração, mas também é um lugar de batalha espiritual. Porque nós estamos nesse momento aqui, tá? Mas qual é o propósito? Onde a nossa mente está nesse momento? Como que está o meu coração nesse momento? Então é uma batalha, é uma luta. E é interessante que o culto é individual. Eu não posso prestar o culto para você, nem você pode prestar o culto para mim. Ok? Olha que interessante. Talvez para você o culto está frio, está gelado, mas para a pessoa que está do seu lado, o culto está fantástico, extraordinário. Isso vai depender de cada pessoa. Se eu entro nesse ambiente, é para celebrar um Deus que é Senhor. Então eu vou aproveitar o máximo. Ok? Eu vou adorar de todo o meu coração. Claro que a adoração ajuda, o louvor ajuda, o ministério de louvor ajuda. A minha alegria, a paz do meu coração, claro que isso ajuda. O estado emocional ajuda. A pregação também nos direciona para isso. Mas atenção, existe um propósito no culto, é esse propósito que eu quero falar nesta noite. Amém? Então, vamos lá. Romanos capítulo 12. Versículo 1 até o versículo 7. Depois vamos ler 1 Coríntios capítulo 14. Suplico-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, de apresentares os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Olha o que o texto diz, rogo-vos, ou suplico-vos. Verso 2. Vamos ler todos juntos? E não com esse, mas no ambiente de culto, nós podemos ter essa experiência. Qual é a experiência, pastor? A experiência, né, de experimentar que a boa, agradável e a perfeita vontade de Deus. No culto nós podemos ter essa experiência. Versículo 3. Pois eu digo pela graça que me é dada para todo mundo que está dentre vós. Não pense em si mesmo muito mais do que deveria pensar, senão que pense com sobriedade, assim como Deus tem dado a cada um uma medida de fé. Verso 4. Porque assim como temos muitos membros em um corpo, e nem todos os membros têm a mesma função. Somos um corpo. Olha que interessante. Temos muitos membros, mas nem todos. Repete essa palavra, mas nem todos os membros têm a mesma função. Interessante esse texto. O verso 5. Assim nós, que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, e cada um membros uns dos outros. Então, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada.
Se é profecia, profetizemos segundo a medida da fé. Se é ministério, seja ministrar. Se é ensinar, haja dedicação no ensino. Vamos ler o 8 também. O que exorta, na exortação, o que reparte, faça com simplicidade, e o que o governa com diligência, o que demonstra misericórdia com alegria. O amor seja sem hipocrisia, aborrecei o que é mal e apegai-vos ao que é bom. Amém. Vamos ler também 1 Coríntios 14, 26. E é aqui que tem um assunto aqui que vai trazer, né, algo assim, e agora o pastor vai tocar nesse assunto, eu vou tocar mesmo, porque está na Bíblia. E se está na Bíblia, nós temos que pregar, temos que ensinar, temos que esclarecer. E o verso 26 diz assim: como então, irmãos? Outra versão que eu tenho aqui no celular, no telemóvel: que fareis, pois, irmãos, quando vos ajuntais? Cada um de vós tem o quê? Salmo. Vamos lá? Tem o quê? Salmo. Tem o quê? Salmo. Tem doutrina. Tem revelação. Tem língua. Tem interpretação. Faça-se tudo para o quê? Tudo para edificação. Na minha outra versão diz aqui que todas as coisas sejam feitas para a edificação. Edificação de quem? Da igreja. Edificação do corpo. Ok? É isso. Edificar o corpo. No culto, nós edificamos a nossa vida. Quando existe o culto, a celebração, a igreja é edificada. Então tudo que acontece é para edificação. O Costa não está tocando aqui para a tua destruição. Existe um grupo de louvor para a tua edificação. Então tudo que acontece na igreja hoje tem que ser. Né, Jorge? Tem que ser para a edificação. As crianças estão ali na linguagem delas, é para a edificação delas. Nós estamos aqui no salão, ao ouvir uma palavra, ao ler esse texto, é para a nossa edificação. Mas quando eu olho para a igreja de Corinto, eu vejo que essa igreja deu trabalho para o apóstolo Paulo. Que não foi uma igreja fácil. É uma igreja complicada, mas Paulo teve a graça de Deus para ministrar para esses irmãos. Paulo olhou para eles, Paulo amou esta igreja, Paulo ensinou, Paulo discipulou, Paulo ele ministrou, Paulo ensinou o caminho correto para essa igreja. É como se fosse uma palavra de equilíbrio, como nós ouvimos ali hoje, uma palavra de equilíbrio para uma igreja. Uma igreja que quer avançar muito numa área, mas esquece de outra área. Percebe? Uma igreja que quer andar muito numa direção, mas esquece que existem outras opções, outras direções, e todas estão na Bíblia, e todas devem ser vividas. Portanto, o que eu vou falar aqui agora é uma introdução. Eu não vou bater, não vou entrar profundamente em algumas palavras. Eu vou lançar. E se você tiver dúvida, venha falar comigo. Ou fale com o nosso professor Evandro, pastor Evandro. Mas o interessante é, pastor, nunca toca nesse assunto. Ou quando toca nesse assunto, traz polêmica. Não é para trazer polêmica porque está na Bíblia. É para trazer o quê? Edificação. E a edificação traz o quê para nós? Crescimento espiritual. Então, quando nós estamos no culto, ou quando nós estamos como esse culto, nós estamos aqui para crescer espiritualmente. Eu deixei minha casa, deixei o meu lar, vim para cá, porque eu quero crescer espiritualmente. E para mim, estar na presença de Deus, em adoração, em celebração, adorando a Deus,
para mim isso é um crescimento espiritual. Os irmãos concordam comigo? Eu quero crescer espiritualmente. Então Paulo trata isso. Quando vos ajuntais, para quê? Para adoração. E foi exatamente isso que Jesus nos ensinou. Jesus ele respondeu certa vez. Ele venceu Satanás com a palavra. Ele venceu o diabo com a Bíblia. Jesus venceu Satanás no deserto com a palavra. É um exemplo para nós. Como nós vencemos na batalha espiritual? Com a Bíblia em mãos. Como nós vencemos as lutas espirituais? Com a palavra. E todas as vezes que Jesus ele era tentado, Jesus ele respondia, está escrito. E aqui em Lucas capítulo 4, versículo 8 de Lucas, Jesus respondeu, está escrito, adore o Senhor, o seu Deus, e só a Ele preste culto, só a Ele, só a Ele. Paulo teve outras experiências, ao Deus desconhecido, ele pregou a verdade, é o Deus que eu prego. Esse mundo, existem tantos deuses. Você vai para a Índia, tem mais de 10 milhões de deuses. Ou seja, a questão de adorar um ser supremo foi o próprio Deus que colocou no ser humano. Então nós temos essa necessidade de adorar a Deus. Então Paulo fala para a igreja de Corinto, olha, quando vocês estão aí se reunindo, quando vocês vão se reunir, né, para quê? Para adoração. Você sabe o que é adoração? Você já parou para pensar o que é adoração? O que é adoração? É cantar, pastor? Não, é muito mais do que cantar. O que é adoração, pastor? Eu tenho dúvida. A adoração é muito profunda. A adoração é uma oração, é uma entrega. A adoração é algo que vem de dentro para fora. É algo que mexe com a tua mente, no teu coração. Requer quebrantamento, requer arrependimento, requer tantas coisas de nós, que nos leva realmente a nos prostrar diante de um Deus verdadeiro, de um Deus maravilhoso. A questão é, o propósito desse texto de 1 Coríntios que nós lemos, quando vos ajuntais, ajuntais para adoração. Portanto, o texto fala assim, tem um salmo. É isso que está na tua Bíblia? Quando vos reunis, cada um de vós tem um salmo. O que é salmo? Muito bem, Dulce. Salmo é hino. É uma canção. É o hinário de Israel. Sabemos quando os judeus eles vão ali no muro das lamentações, eles ficam ali naquele muro, com o livro na mão, é o salmo, eles estão a cantar, eles estão fazendo as suas orações. Então esse salmo aqui quer dizer o quê? Está disposto a cantar, a louvar. Adoração, louvor, cântico faz parte do culto. Caminhando aqui, vamos lá, o terceiro ponto, me ajuda aí, tem o quê? Vamos lá, gente. Isso aqui é uma introdução daquilo que eu vou falar. Tem o quê? Doutrina. O que é doutrina? Palavra de Deus. Ensino. Palavra do Senhor. Você vai lá para a igreja de Atos, no capítulo 2, e você vai ver que a igreja ela crescia, né? Porque eles perseveravam na doutrina, na comunhão e no partir do pão. É uma igreja que cresceu na maturidade porque tinha Bíblia, tinha palavra, tinha pregação. E hoje existe sim pessoas com sede de aprender a palavra. Pelo menos eu tenho sede de aprender. Tem mais alguém aqui que tem vontade de aprender a palavra de Deus? Eu tenho sede de aprender a palavra de Deus. Eu gosto de aprender, eu gosto de sentar e ouvir a palavra de Deus. Tem uma língua, e é aqui que entra, muitas vezes, a discórdia, entra o que significa isso, pastor, que coisa que é essa?
língua estranha, outra versão minha fala língua desconhecida. Que coisa que é essa, pastor? Portanto, tem interpretações. Tem pessoas que dizem que essa língua estranha é uma língua estrangeira, como o inglês, como o espanhol, como o alemão. Mas aqui, nesse texto, também tem a interpretação que diz que é uma língua desconhecida, língua estranha. Mas o que significa isso, pastor? Para que é isso? O texto fala para edificação do corpo. Portanto, este era o dom que estava levantando maior dificuldade para os cristãos de Corinto. Eles falavam essa língua desconhecida, mas deixavam de viver outras questões. E Paulo chegou: eu falo mais do que língua do que todos vocês, mas vocês precisam meditar nesses pontos. Você quer conhecer mais sobre isso? Leia 1 Coríntios capítulo 12, 1 Coríntios capítulo 13, capítulo 14, vai falar mais sobre esse assunto. Portanto, são verdades secretas, coisas que o Espírito Santo revela. Você acredita que o Espírito Santo pode trazer revelação no nosso meio? Você acredita que o Espírito Santo pode falar de uma forma diferente no nosso meio? Sim ou não? Às vezes a gente quer controlar o Espírito Santo, a gente quer determinar o Espírito Santo, faça isso, é desse jeito, desse jeito não, desse jeito eu não quero, faça desse jeito, querido, não é do meu jeito, é do jeito de Deus, não é da minha vontade, da vontade do Senhor. Se nós estamos orando pelos dons espirituais, se nós estamos orando por algo sobrenatural, Deus ele pode fazer algo sobrenatural no nosso meio. A questão é que está na Bíblia e precisamos ensinar sobre isso. Talvez hoje não, mas que possamos algum dia voltar nesse assunto, podemos. Voltando, vou continuar. Tem uma revelação, quer dizer, pode ser uma profecia, alguma verdade que for revelada. Outro ponto, para isso, se houver alguma língua desconhecida, que haja interpretação, ou seja, uma explicação de algo que foi dito. Para que não haja problema, para que não tenha confusão. É uma ordem. E daí Paulo finaliza, e essa parte final desse texto eu acho extraordinário. Que todas as coisas sejam feitas para edificação. Se é para edificação, isso me interessa. Se é para destruição, isso não me interessa. Portanto, aqui mostra a ordem do culto. Aqui mostra o propósito do culto. E outra versão que eu coloquei, tudo seja feito para o crescimento espiritual da igreja. Portanto, ao olhar nesse texto, e ao olhar em Romanos capítulo 12, eu fiz aqui 3 apontamentos que eu quero discutir com a igreja, trazer ensinamento para os irmãos desta noite. E o primeiro ponto que eu quero falar com os irmãos é o seguinte: quando o povo de Deus reúne-se, deve ser para melhor. Quando nós estamos em uma reunião como esta, tem que ser para o melhor, não para o pior. Portanto, o pior Paulo experimentou na igreja de Corinto. Você pode ler em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 17. A igreja se reuniu não para o melhor, mas para o pior. E o nosso propósito é se reunir para ser melhor, ou seja, deve ser para melhor. Portanto, nisto, porém, que vou dizer-vos, não vos louvo, porquanto vos ajuntais, não para melhor, senão para pior. O culto que é para ser o pior não interessa. O culto tem que ser para melhor. Então nós temos que entender muito bem esta palavra, para quando chegarmos aqui nesse culto, nesse ambiente, queremos dar o melhor. Queremos realmente adorar o Senhor, porque Deus é o alvo, a razão dos nossos encontros. Portanto, aqui nós adoramos, aqui nós celebramos e aqui nós nos relacionamos com o Senhor. E aqui Ele fala conosco, através da sua palavra. Falamos com Ele, Ele fala conosco. Atenção, aqui também Ele nos confronta, Ele nos corrige. Aqui também Ele fala, né? E o falar de Deus
nos edifica de uma forma extraordinária. Romanos capítulo 12 traz esse propósito. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimentei qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E você pode ter essa experiência com Deus no culto. Qual é a vontade de Deus? Eu quero. Qual é o desejo de Deus para a minha vida? Eu quero saber. É no culto. É no teu culto. É nesse ambiente. Que também pode ser feito dentro da tua casa. Que pode ser também feito em qualquer outro ambiente. Você pode descobrir a perfeita, boa, agradável vontade de Deus para a tua vida. Portanto, Deus quer se manifestar, mas aonde Ele é desejado, adorado e honrado. Portanto, quando o povo se reúne, deve ser para o melhor. Vamos entender essa palavra, porque quando nós entendemos essa palavra, apresentemos, ou seja, vamos de uma forma, de um entendimento melhor, vamos apresentar que os nossos corpos em sacrifício vivo ao Senhor. Apresentar a Deus a nossa vida. Você pode apresentar a Deus nesta noite o teu corpo, a tua alma, o teu espírito, dizer: Deus, estou aqui nesta noite para te adorar, é para te louvar e bendizer o teu santo nome. Você pode dizer isso no teu coração, você pode dizer isso na tua vida, você pode dizer isso porque Deus é o alvo, Deus é o foco principal no culto. Por isso que o Cláudio ele falou aqui no início que o culto é para Deus, o culto não é para o homem. Amém? O segundo ponto da ministração é: somos edificados e transformados. Isso quer dizer que o culto é para Deus. O culto é para o Senhor. E não para o homem. Ele nos restaura, Ele nos renova, Ele nos fortalece, Ele nos anima. É no culto. Agora temos que parar e pensar: será que eu estou cultuando a Deus de uma forma correta? Será que quando eu estou nesse ambiente, quando eu fecho meus olhos, eu estou pensando em Deus, estou me entregando a Ele, eu estou confessando, eu estou adorando, ou eu estou pensando nos meus problemas? Ou eu estou pensando no dia de amanhã, como nós falamos hoje sobre a ansiedade? O foco é Deus, o culto é para Deus. Nós estamos cá nesta noite para que o nome dele seja glorificado. E quando você entende sobre essa palavra, ele vem sobre a tua vida. Quando ele é desejado por ti, quando ele é invocado por ti, quando o teu coração quer se conectar com o coração do Senhor, ele vem sobre a tua vida e te renova, e te fortalece. Isso é um propósito, no culto. Eu já tive essa experiência de muitas vezes entrar na igreja assim, chateado, triste, desmotivado, e sair do culto alegre. Tem mais alguém que teve essa experiência? Amém. Entrar no ambiente assim, cabisbaixo, para baixo, e sair mesmo do culto renovado, animado, cheio do poder do Espírito Santo para enfrentar as dificuldades. Portanto, quando tem essa preocupação, quando o louvor está sendo entoado, quando a pregação está sendo ministrada, quando tem essa junção, essa conexão, e quando eu estou aí sentado, me conectando com o Senhor, ou seja, o mundo sobrenatural, ele vem, ele se torna real. Há uma conexão, algo acontece. Portanto, isso só é possível quando eu entendo realmente o propósito do culto. Não estou a te julgar, mas tem pessoas que vêm ao culto e não se conectam com Deus, não conseguem pensar no Senhor.
E eu chamo a tua atenção hoje, biblicamente, com amor no coração, para dizer, ei, conecta o teu coração ao coração de Deus. Ei, desperta. Clame ao Senhor nesse culto, porque Ele pode, Ele tem poder para fazer algo sobrenatural na tua vida. Ei, desperta, porque Ele pode salvar você, pode salvar a tua família. Amém? A oração, o clamor, a edificação. Olha que interessante, a pessoa entra no culto para adorar e sai em missão para servir. Tem aqueles que entram desanimados, saem curados, animados, mas tem aqueles que entram assim, hoje eu quero adorar o Senhor, independente de quem for pregar, independente de quem for louvar, eu quero adorar, eu quero celebrar ao Senhor. Então ele entra para adorar e sai para servir. É exatamente o que está ali na entrada. Entra para adorar, entra para prestar um culto de louvor e adoração ao nosso Deus. E quando chegar o tempo de você ir embora, sai, mas sai para servir. Já sai abraçando essa pessoa linda que está ao seu lado. Já sai, né, Josi? Animado. Fala, hoje o Senhor falou comigo, hoje vai ser diferente, hoje eu tenho certeza que algo aconteceu na minha vida. Por quê? Porque você realmente entendeu o propósito do culto e celebrou o Senhor. E ao celebrar ao Senhor, o teu coração foi conectado ao coração do Pai. E ao ser conectado com o coração do Pai, o sobrenatural aconteceu na tua vida. E você entendeu, você foi tocado pelo Espírito Santo, você foi renovado, você foi liberto, foi restaurado. Agora você está alegre e motivado para continuar o teu culto no domingo, na segunda, na terça, ok? Porque o culto também não é só no sábado, não é só uma vez por semana. Você pode cultuar o Deus que eu estou a pregar todos os dias da tua vida. Romanos capítulo 5 diz, e não somente isso, mas também nós gloriamos nas tribulações, sabemos que a tribulação produz o que? A paciência, e a paciência a experiência a esperança, e a esperança não traz confusão. Sabe por quê? Porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Ou seja, aquela tribulação, aquela angústia, não existe mais. Teu coração agora foi preenchido pelo poder do Espírito Santo. Agora, o teu viver, né, o restaurar, aquilo que Deus trabalhou na tua vida, foi fantástico. Porque você cultuou e o amor de Deus foi derramado sobre a tua vida, o Espírito Santo atuou na tua vida, você entendeu que mesmo na tua tribulação, mesmo na tua aflição, mesmo nos teus problemas, você pode cultuar a Deus, que Deus vai trazer a resposta para a tua vida. É isso. Hoje Deus não vai falar comigo, mas por quê? Porque meu coração está atribulado, porque eu estou com muitos problemas. Não, é o contrário. Está atribulado o teu coração, está angustiado, está com muitos problemas, é aí que você tem que cultuar Deus. Eu quero desistir, desista não, cultua Deus. Eu quero voltar para trás, não volte não, cultua o Senhor. Pastor, não está dando, não dá sim, cultua o Senhor. Pastor, Deus não tem propósito na minha vida. Tem sim, Ele tem um propósito. Por isso que Ele te trouxe aqui nesta noite para ouvir esta palavra. Ele tem um propósito na tua vida. Sim, Senhor, cultua a Deus, cultua o Senhor, adore a Ele, celebra a Ele, que o sobrenatural vai acontecer na tua vida. O amor de Deus vai ser derramado sobre a tua vida. O Espírito Santo vai meter esse fogo, vai aquecer a tua vida, e você vai ser uma pessoa diferente. Mas você não pode se entregar. Você não pode desistir. E se você está naquele ponto de quase, agora eu vou desistir, olhe na vida de uma pessoa. Essa pessoa que ora por ti, que te convida, que te convidou, essa pessoa que te abraça, ela ora por ti.
Fala, me ajuda a cultuar a Deus, me ajuda a orar, me ajuda a servir. Essa pessoa vai te ajudar. Mas depois que você entender isso, Romanos capítulo 1 vai se manifestar na tua vida. Você vai experimentar a boa, a perfeita e a vontade de Deus na tua vida. Como é gostoso caminhar dentro da vontade de Deus. Como que é gostoso estar no centro da vontade de Deus. Pai, eu estou na vontade de Deus, eu estou fazendo isso e sei que isso é vontade de Deus. É gostoso. Isso é maravilhoso. Estar servindo a Deus dentro daquilo que Ele quer que eu faça, que eu sirva. É isso. Isso é o propósito. Você não pode estar perdido dentro do culto. Né? Pastor, mas tem pessoas perdidas dentro da igreja. Pai, eu não vou falar sobre isso, eu não quero mencionar. Mas, infelizmente, quando eu falo de igreja, não estou falando de igreja de Taipa, estou falando da igreja universal. Tem muitas pessoas perdidas dentro da igreja, sem um propósito de vida. Não sabe para qual é a sua direção, não sabe para estar indo para frente, para trás, não sabe, não tem perspectiva. Olha, você pode no culto sim ser tocado por Deus. Deus pode tocar na tua vida. Como eu vi um testemunho nessa semana, a pessoa me mandou uma mensagem: pastor, obrigado pela tua oração, porque eu estava totalmente desanimado, mas eu senti um toque de Deus dentro da minha casa, e de repente eu senti uma alegria abundante, e eu fui transformado. Eu falei, glória a Deus, porque a oração funciona. Quem que faz isso? É o pastor? É o pregador? É o Espírito Santo que faz isso. Mas esteja disposto a apresentar a Deus o teu corpo. Por favor, coloca a mão no teu coração. Fala, eu apresento o meu corpo ao Senhor. Eu apresento a minha alma ao Senhor. Eu quero te adorar de todo o meu coração. É exatamente isso que nós estamos a falar há muito tempo. Que nós estamos cá é para servir e adorar a Deus de todo o nosso coração, de toda a nossa alma. Mas fica sabendo que a tua tribulação vai produzir paciência, que a tua paciência vai produzir experiência, e que a tua experiência vai produzir esperança. E onde acontece isso, pastor? É no culto. Quando você está cultuando a Deus. Só aqui na igreja? Não. Você pode cultuar a Deus dentro da tua casa. Chama a tua esposa, chama os teus filhos, chama alguém, vai para a tua casa, fecha a porta da tua casa e fala, vamos cultuar o Senhor, porque Ele vai vir, Ele vai nos alcançar, Ele vai nos restaurar. Abrimos muitas vezes a nossa casa para tantas coisas, mas nós não abrimos a porta da nossa casa para cultuarmos ao Senhor. E por isso que muitas vezes os casamentos estão a terminar. Por isso que muitas vezes as pessoas querem suicídio. Por isso que muitas vezes as pessoas estão buscando a sua alegria, o seu conforto nas drogas. Mas eu garanto, eu creio, eu tenho essa esperança. Se você abrir a porta da tua casa e cultuar o Deus que estou a falar, a bênção do Senhor virá sobre a tua casa, e a tua casa não será mais a mesma. Você crê nessa palavra? Eu creio, é assim. Quantas vezes o Senhor já me tocou dentro da minha casa? Quantas vezes eu dobrei o meu joelho e falei, Deus, eu não consigo, está difícil para mim. Quantas vezes eu dobrei o meu joelho em culto, cultuando a Deus, pronto a desistir. Mas quando eu levanto, vem um refrigério, vem algo que eu não sei explicar. É algo sobrenatural. É como se fosse um ânimo. E a voz é, continue. A voz é, continue. E eu quero ministrar essa palavra para a igreja nesta noite. Continue em nome de Jesus. Continue em nome de Jesus. Me ajuda, né? Vira para essa pessoa que é linda que está ao seu lado e fala, continue, não desiste. Continue, não desiste. Aleluia. Continue. Mesmo no teu sofrimento, mesmo na sua angústia, mesmo no teu grande problema, talvez você está passando por um grande problema, mas essa pessoa que está no seu lado está passando um problema maior que o teu. E ela está aqui, firme, forte, na oração, nos cultos de terça-feira, nos treinamentos, está aqui forte, firme. Oh, glória, olha assim, amém, continua, porque nós estamos nesse propósito.
E vamos vencer essa batalha. Agora, tem pessoas que entram no culto, muitas vezes com as suas vidas em ruínas, destruídas. Eu digo que aqui elas vão ter um encontro transformador. Aqui elas vão ter um encontro com Deus que sara. Amém? Com Deus que restaura, com Deus que liberta, com Deus que abraça, um Deus de amor, um Deus de misericórdia. Aqui elas vão ter um encontro. E às vezes as pessoas entram aqui pensando que vão ver, né, uma imagem desse tamanho aqui. Não é nada disso. Tem pessoas que entram aqui que vão querer ver anjo. Você não vai ver. O único anjo que você está vendo aqui é essa pessoa que está ao seu lado aí, né? Esse anjo bonitinho, bonitinha. É esse anjo que está aí. Mas pastor, como assim? Como que Deus vai falar? Deus vai falar ao teu coração através dessa pessoa que está ao seu lado. Ele é o anjo que Deus preparou, né? Ela é a anja. Tem isso aí no português? Anja? Né? Tem? Não tem não, né? Não. Ele é o anjo que Deus preparou para te abençoar. Um abraço teu cura uma pessoa. Um abraço teu restaura uma pessoa. Um aperto de mão assim, firme e forte, pode animar uma pessoa. Um abraço teu pode alegrar uma pessoa abatida, triste, angustiada. Um toque teu pode trazer uma pessoa de volta. Pode. Por quê? Vou entrar no assunto aqui. Por quê, pastor? Porque nós somos templo do Espírito Santo. O Espírito Santo habita em nós. 1 Coríntios capítulo 3, 1 Coríntios capítulo 6, nós somos templo do Espírito Santo, morada de Deus. Olha que coisa tremenda, coisa que não dá para explicar para o homem. Nós somos morada, Deus habita, né? Tá certo que tem alguns que têm um templo pequeno e tem outros que têm um templo maior, né? Brincando aqui igual o pastor Júnior, não dá, né? Mas o Espírito Santo habita em nós. Fantástico. Você é templo de Deus. Fantástico. Onde está o Espírito Santo? Dentro de você, movendo o teu coração, movendo o teu interior, queimando, motivando você, falando para você: não desiste, adore, preste o teu culto. Você tem tempo para tudo, tem jogo, futebol, internet, cedo, à tarde, à noite, trabalha, guarda dinheiro, está rico, está milionário, coisa está acontecendo. Pai, você não tem tempo para fazer um culto na tua casa. Hoje não vou para o culto. Por que você não vai para o culto? Pastor, está doendo o dedão do meu pé, está doendo o meu cabelo, está doendo tudo. Para, esquece de tudo isso, mesmo na tua tribulação, adore a Deus, vence tudo isso, porque é no culto que você vai experimentar a perfeita, boa e agradável vontade de Deus para a tua vida. Culto. Pode ser aqui, pode ser na tua casa, pode ser na rua, pode ser dentro do teu carro. Quantas vezes que eu cultuei a Deus viajando? Hoje eu não viajo muito. É porque você não me conheceu anos atrás. Só a Soninha pode dizer. Eu viajava muito. Então eu cultuava dentro do carro. Eu era um crente dentro do carro, os irmãos nem acreditam que era dentro do carro, nem vou te falar, porque senão vai escandalizar a tua vida. Mas dentro do carro, coisas tremendas que acontecem. Aleluia, glória a Deus, é renovação, é intimidade com o Senhor. Vai desistir? O terceiro ponto. O culto não é show. O culto não é um teatro. Não é. Não é show, não é teatro. O culto, como o texto diz, é racional. Racional. O que é racional, pastor? Culto racional é a entrega total do crente em adoração ao Senhor, com entendimento acerca das bênçãos da salvação. Isso significa se oferecer integralmente a Deus em um culto espiritual. Culto racional, que o texto diz para nós, é um culto espiritual, é um culto de entrega, é um culto que eu vou me entregar.
Mas pai, pastor, ele não está entregando. Não, ele não quer entregar, eu quero. Ele não quer adorar, eu quero adorar. Não quero nem saber, vou prestar o meu culto a Deus. Amém, irmãos? Eu estou no ministério há mais de 20 anos. Aliás, eu entrei no ministério muito novo, muito menino, muito imaturo. Né? Os irmãos já sabem, eu casei com a filha do pastor. Fui forjado pelo sogro, por outros pastores. Então, quando se trata dessa questão de culto, eu já perdi muito culto. Pastor Evandro, eu já perdi muito culto dentro da igreja. Sem entender. E quando eu aprendi desde novo, eu sempre gosto de andar com os mais velhos, sempre. Né? Por isso que eu gosto assim, estar muito com o Carlos. Eu amo estar com o Carlos. Né? Eu gosto de andar, sempre carreguei a mala dos meus pastores. Eu sempre gostei de andar. Mesmo menino, eu sempre andei mais com os pastores mais velhos. Né? Justamente para aprender sobre isso aqui. E eu aprendi desde novo que seja um pregador 7 estrelas, ou seja, um pregador humilde, simples, que não sabe nem falar direito, mas se ele estiver pregando o que está nesse livro, irmãos, eu vou glorificar a Deus. Isso não importa. Eu fico chateado, né, que não acontece em Taipas, glória a Deus, mas tem pessoas que vêm na igreja para medir. Né, vamos lá ver se o pastor prega muito. Vamos lá ver se o Costa toca muito. Vamos ver lá se o Cláudio sabe cantar mesmo, não sabe cantar. Irmãos, eu fico chateado com isso. Claro que nós devemos nos esforçar, devemos oferecer o nosso melhor, amém, igreja? O nosso melhor. Aqueles que estão aqui em cima devem oferecer o melhor. No louvor, o melhor. Está tocando o melhor. Aquele que assume esse atributo para pregar, dê o seu melhor. Mas, atenção. Se tu vens à igreja só para ouvir uma palavra, uma boa pregação, assistir um bom culto, com uma banda 5 estrelas, desculpa, mas tu estás errado. Como eu falei, claro que o ministério tem que oferecer o melhor. Mas precisamos entender essa palavra. Pega essa palavra aqui agora. Eu não vou à igreja apenas para ouvir ou participar. Eu vou à igreja porque eu faço parte do corpo de Cristo. Amém. Esse é o propósito. Eu vou na igreja porque eu faço parte do corpo de Cristo. E fazer parte do corpo de Cristo, para mim, isso é uma alegria tremenda. Faço parte do corpo, aleluia, glória a Deus. Né? Faço parte, nós aprendemos, nós lemos a Bíblia, né? E vou repetir lá em Romanos capítulo 12, versículo 4. Porque assim como em um corpo temos muitos membros. Muitos. Quantos membros nós temos hoje aqui? 50 pessoas. Mais ou menos, 40, 50. Nem todos os membros têm a mesma operação. Tremendo isso. Não posso exigir do Rui. Rui, vem aqui, no próximo sábado, tu vais pregar. Não quer nem saber, vai pregar. O pai não pudo, o Rui nunca mais voltar para a igreja. Mas se eu pedir para o Rui fazer outro serviço, servir outra parte da igreja, conte comigo. Eu preciso entender, precisamos entender. Eu sei que o Jorge tem um potencial para falar, pregar, que nem ele sabe, mas que ele tem. Mas quando eu falo para o Jorge, vai lá dar uma palavra. O Jorge fica tão nervoso por dentro, ele fica assim, porque ele não está muito acostumado com o que aqui. Mas que ele sabe falar, ele sabe. Talvez aqui não. A praia dele não é aqui. Mas a praia dele deveria estar ali com o pastor Evandro, ensinando, né? Na aula, na escola bíblica, porque ele tem muito conhecimento, ele é inteligente. Ele é um menino 5 estrelas. Né? É o mais importante da igreja, por isso que eu estou falando assim. Isso é importante. Okay? Eu tenho que olhar para o Wesley, né? E saber, está chegando aqui agora, mas ele tem talento.
Ele é membro do corpo. Então ele pode ser útil, ele vai ser útil. Nós temos que ter esse discernimento. Tudo isso, irmãos, faz parte do culto. Fantástico, né? Assim nós que somos muitos, somos um só corpo em Cristo. Isso que é interessante. Somos muito aqui, mas nós somos um corpo. Corpo de Cristo. Mas individualmente somos membros um dos outros. De modo que tendo diferentes dons, segundo a graça. Porque o dom que tu tens é a graça de Deus. É pela graça de Deus que o Senhor te deu. Vai pensar, não, eu canto muito, eu arrebento. Abaixa a bola aí. Abaixa a bola. Ó, quietinho. Né? Dê graças a Deus porque é o Senhor que te deu. Mas também você não pode levantar o dedo e falar, aquele ali não prega nada, aquele ali não canta nada. Pastor, corre daquele homem ali. Opa, cuidado. Quem somos nós? E tudo isso é na dimensão do corpo. De modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada. Se é profecia, vai lá, irmãos, profetiza. Se é ministério, ministra. Se é no ensino, que haja dedicação. É isso. E para eu concluir, as pessoas vêm ao culto. Escute essa. As pessoas vêm ao culto. De repente, essa conclusão aqui vai fechar na tua mente. As pessoas vêm ao culto em busca de algo espiritual, não intelectual. Não precisa ser perfeito, mas tem que ser de forma genuína, verdadeira e humilde. Principalmente para os portugueses. Nós estamos num contexto português. Nós estamos num Portugal, os brasileiros. Os portugueses gostam muito disso, algo genuíno, algo verdadeiro, algo humilde, algo sincero. As pessoas querem ver o quê? As pessoas querem ver testemunho de uma fé viva. As pessoas querem entrar na igreja e ver o quê? Uma igreja viva, com pessoas transparentes. Querem ver Cristo em nós. É isso que as pessoas querem. Vão entrar muita gente aqui. Vão entrar muita gente. Está entrando muita gente. Todo sábado tem pessoas diferentes. Estou orando, Senhor, nós temos 120 cadeiras. Senhor, manda 120 pessoas. Atenção, mas está preparado para receber 120 pessoas? Não querem mais ouvir falar do cristianismo ou de qualquer uma religião. Eles querem ver o cristianismo em ação. As pessoas anseiam por pertencer em uma comunidade viva. As pessoas querem participar de uma comunidade em Portugal. Elas querem pertencer a uma igreja. Mas tem que ser uma comunidade viva. Que trabalha o nós e não o eu. Que se relaciona com as pessoas. Sabia que dentro da igreja tem pessoas que não sabem se relacionar? Tem que aprender. Tem pessoas que têm mais difícil. Eu vou confessar aqui para vocês. Vou até tomar uma água. Eu tenho dificuldade de se relacionar. Por que, Soninha? Por causa do meu jeito, né? Não fala mais não. Só faz assim. Por causa do meu jeito, talvez. Minha personalidade. Irmãos, eu gosto de evangelizar. Vou falar sobre evangelismo daqui a pouco. Mas para ver uma coisa difícil, de se aproximar de uma pessoa e entrar no assunto. Mas tem gente que é tão fácil. Tem gente, né, Fernando, que entra num assunto aí com uma facilidade extraordinária. Foi uau, eu queria isso. Eu queria ser assim, Senhor Jesus. Eu queria. Seja você. E saiba trabalhar quem é você. Se eu tenho dificuldade na relacionamento, eu tenho que me esforçar. Eu tenho que abraçar. Mas vou falar uma coisa para vocês aqui, mais uma falha minha. Eu não gosto de ficar abraçando, não. Eu não gosto. Mas isso quer dizer que
você não pode me abraçar? Pode. Entendeu? Mas tem gente que quer abraçar todo mundo. Né? Não pode te ver, abraça. Né? Sai pra rua abraçando todo mundo. Né? Às vezes eu levei o irmão da Soninha comigo para uma viagem missionária para o Chile, e lá colocaram o apelido dele, né, de pastor beijoqueiro, o apóstolo do beijo. Porque ele saiu para a rua para evangelizar comigo no Chile, e tudo que ele contava na rua ele abraçava e beijava. Mas ele era assim. Hoje ele não está conosco, hoje ele está com o Senhor Jesus. Foi uma das vítimas do Covid. Mas é assim, glória a Deus pela vida dele. É um homem evangelista, ele saía para a rua e eu só ficava olhando. E ele ganhava pessoas para o Senhor. Então respeita que eu sou assim, desse jeito. Além de eu ter cara de bravo, mas eu não sou bravo não. O Glauco é mais bravo do que eu. Entendeu? Ou seja, eu te respeito, você me respeita, e caminhamos juntos nos nossos dons. Eu tenho um dom e você tem outro dom. Vamos dar as mãos e vamos para frente. Vamos enfrentar as trevas e ganhar os portugueses para o Senhor Jesus e colocar eles aqui dentro para adorar a Deus em espírito e em verdade. Amém? As pessoas não virão a Cristo até que o amor de Deus desfaça e elimine a cosmovisão da qual eles dependem. Os homens que estão no pecado dentro de uma cosmovisão. E quem vai alcançar eles? É o amor de Deus. E o amor de Deus chega, desfaz tudo, quebra tudo. E o Senhor tem o poder de trazer, de mudar e de transformar. Mas a igreja tem que ser essa comunidade. As pessoas vão entrar aqui e vão ver que tipo de culto nós estamos prestando a Deus. Se é um culto vivo, se é um culto morto. As pessoas vão entrar aqui dentro e vão ver se nós somos uma comunidade de relacionamento ou não. Se a gente sabe amar ou não. Se a gente sabe perdoar ou não. Se realmente nós estamos a viver o que está escrito nesse livro. Porque as pessoas estão a entrar no nosso meio porque querem participar, porque têm sede de Deus, porque querem servir ao Senhor, porque querem receber algo que só o Senhor pode fazer. Então as pessoas vão vir aqui e vão ver a tua vida, vão ver o teu testemunho. E por isso que eu digo que o culto é uma celebração, o culto tem que ter alegria, o culto tem que ter essa paz, esse gozo, porque nós estamos servindo um Deus Todo-Poderoso, mesmo nas nossas tribulações. E para eu terminar, a comunidade é o amor de Deus que manifesta-se no povo de Deus. Repete comigo, fala, a comunidade é o amor de Deus que se manifesta-se no povo de Deus. Nós somos a comunidade é o amor de Deus em ação. Você pode dizer amém? Amém. Vamos orar. Pai querido, em nome de Jesus. Eu quero, Senhor, agradecer a Ti pela Tua palavra, pela Tua graça, pelo Teu poder. Quero agradecer ao Senhor pela Tua sabedoria, pela Tua unção. Quero agradecer ao Senhor pelas pessoas que ouviram a Tua palavra, foram tocadas pelo Teu Espírito. Senhor, que todos nesta noite possam ser tocados pelo Teu amor e pela graça do Senhor. Amém?